Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para mais um encontro virtual sobre fibrose cística. Meu nome é Samia Rached, eu sou coordenadora da Comissão de Fibrose Cística da SBPT, e eu também trabalho no Centro Adulto de Fibrose Cística e Bronquiectasias, no HC da USP de São Paulo. E hoje nós temos dois palestrantes muito queridos e muito competentes, o Dr. Paulo Dalcin e a doutora Flávia Fernandes. Dr. Paulo Dalcin é pneumologista do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e professor da Unidade Federal do Rio Grande do Sul, e vai falar para a gente sobre investigação etiológica de bronquiectasias quando pensar em fibrose cística. E a doutora Flávia Fernandes é pneumologista da Secretaria de Saúde e do IGSDF em Brasília, e vai falar para a gente sobre exacerbações pulmonares e fibrose cística, como manejar. Agradeço a todos por estarem aqui e vamos começar pelo Dr. Paulo. Bom, pessoal, boa noite. É um prazer estar com vocês aqui nesse encontros virtuais, promovido pela Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Agradeço muito, então, ao convite da SPPT, e realmente é um prazer estar com a Sâmia, com a Flávia e com toda a nossa audiência, aí, com colegas da audiência, participando desse evento. Eu vou compartilhar a minha tela, inicialmente. Isso. Está compartilhando, Sam? Tudo certinho? Tudo certo. Tá, bom. Então, o nosso tema hoje é a investigação etiológica das bronquiectasias quando pensar em fibrose cística. Acho que não está andando no meu... Andou. Então, aqui a minha declaração de potenciais conflitos de interesse. O plano dessa apresentação, bem sumário, falar alguma coisa rápida das bases da bronquiectasia, definição, diagnóstico, etiologia, as etapas diagnósticas, para expressar a dificuldade nessa abordagem, e, por fim, quando pensar em fibrose cística, a partir da história, exame físico, alguns exames complementares de tomografia de tórax, e uma abordagem de concluir o diagnóstico e as conclusões. O termo bronquiectasias, então, refere-se à dilatação anormal e irreversível dos brônquios, causada pela destruição dos componentes elásticos e musculares de suas paredes. O diagnóstico das bronquiectasias, ele se inicia sempre pelo quadro clínico, em geral pela identificação de tosse, expectoração crônica, infecções de repetição, embora algumas bronquiectasias apresentem um curso clínico indolente, subclínico, com pouca manifestação de sintomas respiratórios, e outras se apresentam diretamente por hemoptises de repetição. O raio-x convencional, ele ajuda o clínico nessa busca, embora ele seja pouco sensível. Ele identifica as bronquiectasias mais ostensivas, mais grosseiras, mas algumas bronquiectasias mais tênues, ele não identifica. Então, o padrão áureo hoje para esse diagnóstico é a tomografia de tórax com cortes de alta resolução, que nos permite, então, identificar as alterações tomográficas características de bronquiectasias císticas, varicosas, etc. As etapas diagnósticas nesse processo, então, envolvem a identificação das bronquiectasias, como a gente já falou, e a busca de sua causa etiológica e depois a avaliação da gravidade da doença. Importante, então, a gente salientar que as bronquiectasias, elas se constituem numa via final comum de uma variedade de doenças respiratórias e de doenças sistêmicas. E muitas vezes o clínico tem que fazer uma abordagem muito detalhada na busca dessas causas. A investigação etiológica ela é muito importante, tem se tornado cada vez mais importante na medida em que várias causas específicas têm tratamentos específicos. E cada vez mais os tratamentos modificam os desfechos da doença e que nos obrigam, então, a ir em busca dessas causas. E uma delas é a fibrose cística, com toda a transformação
que houve no armamentário terapêutico e, sobretudo, com o surgimento dos moduladores da CFTR, hoje é basicamente imperativo a gente rastrear e fazer esse diagnóstico de fibrose cística dentre as causas de bronquiectasias. Rapidamente, para mostrar, né, a miscelânea, são as causas de bronquiectasias, a dificuldade que o pneumologista clínico tem ao se defrontar, maior ou menor, às vezes a causa é rapidamente aparente, às vezes não. Uma causa é a obstrução brônquica localizada, né, por aspiração de corpo estranho, neoplasia, compressão extrínseca. Em geral, ela é uma causa à parte, né? A fibrose cística, em geral, não se manifesta assim, exceto raramente. A gente tem tido um ou outro caso, teve apresentação na vida adulta, diagnóstico atípico, com doença mais localizada. As causas pós-infecciosas, as condições congênitas hereditárias, nas quais está incluída a fibrose cística, junto com a discinesia ciliar primária, deficiência de alfa-antitripsina, traqueobroncomegalia, deficiência de cartilagem, sequestro broncopulmonar, síndrome de Marfan, as imunodeficiências todas, sequela de inalação tóxica ou aspiração, as condições reumatológicas também causam bronquiectasias, como artrite reumatoide, lúpus, síndrome de Sjögren, policondrite recidivante, e outras, né, como as doenças inflamatórias intestinais, a retocolite ulcerativa, ou Crohn e outras. E, por fim, tem aquele grupo que a gente não estabelece o diagnóstico, que são as causas idiopáticas. De uma maneira sumária, né, esse slide descreve assim, as bronquiectasias difusas, onde está incluída a fibrose cística, as focais, que eu já mencionei, que normalmente vão receber uma abordagem mais específica, e aquelas síndromes centrais, que são as síndromes de cartilagens, e, como Munier-Kuhn, por exemplo, e aspergilose broncopulmonar alérgica. No diagnóstico etiológico das bronquiectasias, então, a gente vai lançar mão da história, do exame clínico, da tomografia computadorizada de alta resolução, ela nos ajuda, nos direciona ao diagnóstico. Posteriormente, é proposta uma avaliação mínima inicial, com hemograma completo, exames microbiológicos de escarro, dosagem sérica de imunoglobulinas, e eu botei aqui como desafio, assim, o teste do suor já aqui. Eu botei isso aqui principalmente pelo fato do cenário que a gente se encontra. Se a gente está numa atenção básica, num serviço com menos recurso, a avaliação mínima é obrigatória. Mas quando a gente recebe esses pacientes com bronquiectasias já no hospital terciário, no serviço de fibrose cística, para fazer uma investigação, em geral já vem com essa obrigação da gente excluir a doença, e o teste do suor muitas vezes já entra nessa avaliação inicial. E as avaliações específicas já direcionadas, então, pela história, exame clínico e tomografia. Enfim, quando pensar em fibrose cística nas bronquiectasias? Bom, uma primeira observação que é importante. A fibrose cística é uma doença diagnosticada na infância. Hoje, com a triagem neonatal, a grande parte do diagnóstico é feito na infância. Nessa referência aqui, ele menciona que 62% dos pacientes eram diagnosticados ao nascimento com fibrose cística e 72% no primeiro ano. Isso, mais nos dados mais recentes, com a melhora da triagem neonatal, isso aumentou, supera os 80%. Entretanto, essa proporção na literatura ela varia de região para região, conforme a disponibilidade e acessibilidade da triagem neonatal. E isso acontece, obviamente, no país, que nós temos uma heterogeneidade no nosso sistema público, e muitas vezes o acesso à triagem neonatal não é tão boa quanto a gente gostaria, e que casos de fibrose cística escapam sem ser diagnosticados, e eles vão chegar com uma doença pulmonar, com bronquiectasias, na adolescência ou até na vida adulta.
né? Por outro lado, o diagnóstico de fibrose cística também tem aumentado nos adultos, principalmente em bronquiectasias nos adultos. Por quê? Porque a gente está compreendendo melhor a doença, a compreensão melhor das mutações, principalmente das mutações leves, com função residual. Isso nos fez a compreender que tem pacientes que chegam na vida adulta, muitas vezes, sem ser diagnosticado, e os recursos diagnósticos melhoraram. O teste de suor foi melhor padronizado, né? O surgimento dos testes genéticos mais disponíveis, o sequenciamento genético, nos tornaram isso muito mais fácil e com um rendimento muito maior, e nós temos progressivamente na pneumologia de adultos feito diagnósticos de pacientes com 40, 50 e até 70 anos, diagnóstico de fibrose cística na nossa prática clínica. Um dos primeiros dados que sugere a doença é a história familiar de doença pulmonar, especialmente doença pulmonar supurativa crônica. A gente deve lembrar que a fibrose cística, dentre as condições genéticas que causam isso, é uma das mais frequentes, né? Na literatura, 1 para 3.200 nascidos vivos. No Brasil, nos nossos dados, a partir da triagem neonatal, 1 para 6.000 a 7.200 nascidos vivos, né? A discinesia ciliar vem em terceiro lugar, um pouco menos frequente, né? Mais rara, e a deficiência de alfa-1-antitripsina menos frequente. Então, a fibrose, quando nós nos defrontamos de irmãos com doença supurativa, ou famílias com primos, e com, com doença pulmonar, com bronquiectasias, doença pulmonar crônica, a gente tem que prosseguir nessa investigação. Aqui são as características fenotípicas da fibrose cística, que a gente sempre deve lembrar, que elas podem estar presentes nesses pacientes com bronquiectasias. A colonização e infecção pelos germes Staphylo aureus, Haemophilus influenza, Pseudomonas, Burkholderia cepacia, os sintomas respiratórios crônicos, que são comuns às bronquiectasias, anormalidades radiológicas várias, como as próprias bronquiectasias, telectasias, hiperinsuflação, os achados de sibilância, aprisionamento aéreo, achados nos seios da face com polipose nasal, anormalidades radiológicas crônicas dos seios da face, e o hipocratismo digital, embora ele seja comum às várias bronquiectasias, ele é um pouco mais frequente, entre 40% e 60%, na fibrose cística. Lembrar também achados nutricionais e gastrointestinais, como a síndrome da obstrução intestinal distal ou prolapso retal, né, no adulto, que pode levantar suspeita da doença, né? Insuficiência pancreática, às vezes subclínica, que se intensifica na vida adulta, ou com pancreatites recorrentes, doença hepática crônica, né? E algum grau de desnutrição proteico-calórica com desenvolvimento inadequado. As síndromes perdedoras de sal. Recentemente nós vivenciamos um caso em adolescência com um diagnóstico a partir de doença pulmonar supurativa e com uma síndrome importante perdedora de sal, foi o que levou ao diagnóstico. E as anormalidades masculinas urogenitais, como a azoospermia obstrutiva. Algumas particularidades, né, na doença pulmonar crônica que a gente tem que se lembrar nesse diagnóstico, é que realmente o que mais leva ao diagnóstico de fibrose cística no adulto é o sintoma respiratório, tosse crônica e as bronquiectasias, né? As infecções por germe específico, como a Pseudomonas, a Staphylococcus, Cepacia e micobactérias não tuberculosas, também podem fortalecer e apontar esse caminho, né? E, embora esses pacientes que têm o diagnóstico na vida adulta, eles têm até uma determinada fase da vida uma doença mais leve, mas essa doença ela se agrava depois dos 30, 40 anos. Então, às vezes, a gente não pode se surpreender com isso e tem que pensar em fibrose cística se os outros dados estão apontando para isso, pelo menos tem que rastrear. Outros envolvimentos, já mencionei, a sinusite crônica ou polipose nasal, muitas vezes é um sintoma frequente,
né? A função pancreática, em geral, pode ser normal nesses pacientes adultos, né? Não exclui o diagnóstico de fibrose cística. No adulto, a gente tem, nesses casos, que chegam à vida adulta, né? Que muitas vezes tem uma função, mutações com função residual, ele tem menor frequência de diabetes mellitus. A pancreatite recorrente, muitas vezes, é uma manifestação no adulto. E no homem, como já foi falado, a zoospermia obstrutiva. Aqui é só um dado, lembrando que a falta da insuficiência pancreática ou a função pulmonar normal, a função pancreática normal não exclui o diagnóstico. A fibrose cística clássica, ela tem 85, 90% de insuficiência pancreática exógena. Mas nos diagnósticos, a partir de bronquiectasias nos adultos, a presença de insuficiência pancreática não é menos frequente, de 26% até 6% no Brasil, no estudo da doutora Irma Pascoal, publicado no Lang. Então, a gente não deve afastar a fibrose cística se a função pancreática for normal. Aqui é uma outra referência dizendo que aqueles germes com pseudomonas, micobactérias não tuberculosas, hemófilos, eles são inespecíficos e muitas vezes comuns a todas as bronquiectasias, mas que o Staphylo aureus e a Burkholderia cepacia teriam uma especificidade um pouco maior para esse diagnóstico. Então, é outra pista diagnóstica. A azospermia obstrutiva, que já foi mencionada antes, né? Na fibrose cística é pela ausência dos ductos deferentes, quando presente, é um forte indicativo, embora a sua ausência não exclua, de novo, porque muitos indivíduos que chegam na vida adulta com diagnóstico, eles não têm mutações mais leves e não apresentam, então, azospermia obstrutiva. E o diagnóstico diferencial é uma condição muito mais rara, né, da literatura, que é a síndrome de Young, que cursa também com a azospermia obstrutiva, mas por obstrução congênita do epidídimo. A tomografia computadorizada pode nos ajudar. O clássico da fibrose cística é a distribuição bilateral, em geral simétrica, predominando nos lobos superiores, uma distribuição tanto periférica como central, apresentando bronquiectasias císticas, cilíndricas, varicosas, e, em geral, ela chega na vida adulta com uma doença um pouco mais intensa, mais extensa. Mas a gente deve lembrar, e esse artigo mostra isso, que mesmo que a tomografia nos ajuda, ela não exclui. E isso é importante, né? Que o diagnóstico correto, aí, a acurácia do diagnóstico, no diagnóstico diferencial entre as bronquiectasias foi de 68%. Então, muitas vezes nós temos casos em que a tomografia não sugere fibrose cística, mas na investigação adicional a gente se defronta com o diagnóstico. Lembrando, então, para finalizar, que para diagnóstico de fibrose cística nós precisamos de um ou mais achado fenotípico, que já foi mencionado, ou a triagem neonatal positiva, que não é o caso, ou uma história familiar positiva. Mas a evidência laboratorial de disfunção da CFTR, né, que o teste do suor é o mais utilizado, ou com ou sem a identificação de duas mutações na CFTR, duas mutações conhecidas como causadoras de fibrose cística. Vale a pena mencionar, então, que o significado do cloro no suor nesse diagnóstico, isso é importante, é que o teste do suor maior do que 59 num indivíduo que tenha um quadro fenotípico compatível, ele fortalece, confirma o diagnóstico de fibrose cística, principalmente quando esse teste é feito em duplicata. Nós temos dois testes, um quadro clínico compatível, o diagnóstico está confirmado. Num indivíduo sem características consistentes da doença, dois testes do suor com cloro menor do que 30,
ele torna o diagnóstico muito, muito, muito improvável. Embora, menos frequentemente, algumas mutações de função residual possam se apresentar com um teste de suor normal, mas, em geral, os dois testes de suor normais, normal abaixo de 30, ele torna esse diagnóstico muito inconsistente. E fundamental, né, que o valor intermediário, essa zona limítrofe entre 30 e 59, não confirma e nem exclui. Isso requer que a gente prossiga, em geral, né, com os testes genéticos e até com o sequenciamento genético. Uma dica aqui importante que a gente vê no nosso dia a dia, principalmente nos pacientes mais velhos, com bronquiectasias, e já tem uns quantos no nosso serviço, que é um indivíduo que chega e diz: Não, doutor, eu, quando tinha lá os meus 20 anos, eu fiz um teste do suor que foi normal. Um teste do suor que foi normal e que excluiu a doença. Mas a gente deve lembrar que primeiro, que esses valores de menor do que 30, 30 a 59 e maior do que 59 o diagnóstico, eles foram mais recentes, né? Anos atrás, um valor abaixo de 60 era considerado como excluindo a doença, e isso não é mais assim. Então, nós já temos pacientes que tinham um quadro fenotípico compatível, que dizia que tinha feito um teste lá aos 20 anos, que teria excluído a doença. Quando a gente vai ver o resultado do teste, esse valor era 38, 40, até um paciente com 55 miliequivalentes por litro teria sido considerado como excluído, e que a gente revisitou o diagnóstico e confirmou o diagnóstico de fibrose cística, inclusive com as pesquisas de mutação. Também cabe lembrar que a padronização do teste de suor melhorou muito. Hoje tem publicações até da Cystic Fibrosis Foundation e padronizando com todos os critérios de padronização do teste de suor. Esses valores também foram definidos conforme eu mencionei. Então, muitas vezes um teste feito antigamente, anos atrás, com um padrão técnico mais limitado, muitas vezes ele faz com que a gente deva revisitar o diagnóstico se a gente tem uma suspeita clínica alta no paciente com bronquiectasias no adulto. E concluindo, né, as bronquiectasias são uma via final comum em uma variedade de doenças. A investigação etiológica é imperativo, porque algumas causas têm um tratamento específico que modifica o curso. O diagnóstico de fibrose cística em bronquiectasias tem aumentado de forma significativa. A história familiar, insuficiência pancreática, azospermia, infecção por Staphylo e Burkholderia cepacia e achados na tomografia ajudam a gente a pensar na doença. Entretanto, a gente deve lembrar que os achados radiológicos e tomográficos, eles também são limitados. E mesmo em adultos com bronquiectasias difusas de causa desconhecida, tem sido recomendado pelo menos o teste de suor. E se o teste de suor é intermediário, temos que prosseguir, né, em especial com avaliação genética. Era isso aí que eu tinha a apresentar. Agradeço muito aí. Muito obrigado. Obrigada, Paulo. Excelente apresentação, como sempre. Então, vamos aí prosseguir com a apresentação da doutora Flávia. Só gostaria de lembrar a todos que vocês já podem mandar perguntas pelo QIA, tá? Para quem já ficou aí com algumas dúvidas para perguntar para o doutor Paulo. Vai lá, Flávia. Agora, eu vou falar do paciente que a gente sabe que tem fibrose cística e que aparece no nosso caminho com uma exacerbação pulmonar. Esses são os meus conflitos de interesse. Eu vou começar com um caso clínico de vocês, de um dos nossos pacientes aqui no nosso centro de referência. É um caso clínico que quem trabalha com fibrose cística, quem acompanha com fibrose cística, sabe que é bem a nossa rotina. É um paciente de 24 anos que tem uma mutação F508del e uma não F508del, que já tinha uma infecção brônquica crônica por MRSA, por uma cepa mucoide de Pseudomonas e por Burkholderia cepacia, e uma espirometria com DVO acentuado. Olha aqui a carinha desse DVO desse paciente.
Era um paciente muito ruim, assim. E não só pela função pulmonar, mas pelo restante. Ele tinha muitas bronquiectasias, uma função pulmonar muito ruim e insuficiência respiratória crônica. Indicação de uso de oxigênio, apesar de não usar. Tinha uma panceinosopatia crônica, uma desnutrição importante, com IMC de 17. Ele é alto. Então, parecia um paciente que se olhava para ele e falava assim, ele é muito doentinho mesmo. Um teste oral de tolerância à glicose alterada, uma osteopenia, uma azoospermia. E ele procurou atendimento, não necessariamente com a fibrose da nossa equipe, mas foi no consultório falando, eu comecei a ter febre, apesar de eu não ter medido, eu tô me sentindo quente, eu tô me sentindo para baixo, piorou muito a minha expectoração e eu comecei a ter sangue no meu catarro. E eu comecei a perder apetite e perder peso, principalmente perder peso. Ele fala que já internou naquele ano, já usou antibiótico em 2 ocasiões, e quando você vai examinar o paciente, você olha para ele, você vê que ele está taquipneico, você vê isso de longe, mas ele satura 82, sem oxigênio, com ausculta com roncos, com estertores, com 146 de frequência cardíaca, apesar da pressão estar normal. E assim, não é incomum a gente receber pacientes chegando desse jeito mesmo. E aí a gente lembra da definição de exacerbação pulmonar na fibrose cística. Quando eu vou pensar numa exacerbação pulmonar? É quando eu tenho alteração dos carros, alteração na ausculta, diferente do padrão anterior, da imagem, a presença de febre. É importante a gente lembrar que, principalmente os quesitos imagem e ausculta, dependem de uma avaliação prévia dentro do basal do paciente, porque as imagens desses pacientes costumam ser sempre muito ruins. A ausculta do paciente costuma ser sempre ruim. Então é importante a gente conhecer o paciente para poder saber, olha, isso aqui está pior do que estava quando eu vi ele da última vez. A mesma coisa a gente costuma fazer com o escarro, mas o escarro o paciente sabe te falar muito bem. Ele sabe te falar quando o escarro está diferente, quando o escarro aumentou, ele te conta aquilo direitinho. E aí o que a gente geralmente tem? A gente tem um aumento da tosse. E eu falo aumento porque eles já tossem no basal muito, mas aquilo passa para outros níveis, passa a ser uma coisa muito mais difícil de tolerar para o paciente. E a gente tem a queda do VF1, da função pulmonar, da saturação e do peso do paciente. Para não ficar só eu aqui falando, eu vou pedir a participação de vocês. A gente vai abrir uma enquete agora e eu quero que vocês respondam aí no celular, no computador de vocês, vai aparecer a perguntinha na tela. O quão frequentes são as exacerbações pulmonares em pessoas com fibrose cística? E aí a gente tem opções. É muito frequente, ou seja, quase todo mundo tem pelo menos 2 exacerbações por ano. É frequente. Quase todo mundo tem pelo menos uma por ano. É comum. Quase todos têm uma a cada 2 anos, mais ou menos. Ou é rara, eles nunca exacerbam. Então votem aí, pessoal. A Sâmia não pode voltar, o Paulo também não, porque, né, vamos combinar que essas respostas a gente sabe do nosso dia a dia. Evaldo, o pessoal voltou já? Pode liberar o resultado? Olha só, muita gente, quase todo mundo, falando em muito frequente. Eu tenho uma notícia boa para vocês, entendeu? Nos últimos anos, nós temos o registro brasileiro de dados de pacientes com fibrose cística. O nosso último registro já mostrou que, de todos os pacientes que são acompanhados, um pouco menos da metade não teve nenhuma exacerbação ao longo do ano. Nenhuma. Nada. 40 e poucos % não teve nada de exacerbação. E entre os que tiveram alguma exacerbação, a gente teve um número muito, assim, a maioria dos pacientes que tiveram exacerbação tiveram uma exacerbação apenas. É lógico, isso varia muito de acordo com os pacientes e tudo mais, mas é pra gente um pouco tranquilizador a gente ver que nós estamos tendo cada vez menos exacerbações nos nossos pacientes. E a gente vai então para a segunda pergunta da nossa enquete. Para esse paciente que a gente contou para vocês, como que vocês classificariam essa exacerbação? É uma exacerbação grave, é uma exacerbação moderada ou é uma exacerbação leve? E eu vou lembrar para vocês as coisas mais importantes do caso. Ele chegou taquipneico, ele já tinha insuficiência respiratória crônica, mas chegou saturando 82, estava com 146 de frequência cardíaca, não estava com a cara muito boa.
Mostra pra gente aí o que o pessoal votou, Evaldo. Grave. A maioria votou em grave. E é isso mesmo. Quando a gente vê, a gente classifica as gravidades em leve ou grave, na verdade, e é principalmente baseado em saturação periférica e desconforto do paciente. Desconforto respiratório, desconforto, uma astenia geral, febre, sintomas sistêmicos. E isso define pra gente como que a gente vai tratar esse paciente. Se a gente vai fazer antibiótico oral ou se a gente vai fazer antibiótico endovenoso. E aí a gente entra em um detalhe que é muito importante quando a gente fala de pacientes com fibrose cística. Sempre, sempre, sempre a gente precisa buscar as últimas culturas. Sempre, 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 sempre. E isso é porque esses pacientes, eles podem ter sim aquilo que a gente mais vê, que é pseudomonas e que é um estafilococcus sensível, mas eles podem ter um Marsan MRSA, eles podem ter uma Burkholderia, eles podem ter Serratia, eles podem ter Stenotrochomonas, eles podem ter Acromobacter, e a abordagem, os antibióticos que a gente usa para tratar cada um desses são muito diferentes. Muda bastante a nossa abordagem. Não podemos esquecer também que a absorção dos antibióticos são diferentes. Então, a gente tem padrões e doses específicas para pacientes com fibrose cística. Então, sempre, sempre, primeiro checar a cultura e segundo checar a dose. A gente tem a nossa diretriz brasileira de fibrose cística e lá tem as doses ajustadas para cada um deles. Não esquecer de micobactérias e fungos, especialmente nos quadros que são mais arrastados e nos quadros que a gente está tendo uma repetição de infecções em intervalos muito curtos de tempo. Nesses pacientes, é muito importante a gente não tirar de cabeça que ele pode ter, sim, outra infecção e essa outra infecção está levando a esses sintomas. Então, isso explica pra gente por que a gente sempre vai pedir escarro para esses pacientes. O paciente com fibrose cística faz escarro em toda consulta, toda santa consulta. E quando ele está exacerbado, ele também faz escarro. E se a médica não está feliz com o andamento, ele vai fazer mais escarro. Porque é a forma como a gente tem de tentar descobrir o que tem lá dentro e o que está causando esse tanto de sintomas para os pacientes. A gente sempre, escarro é sempre. Se o paciente está com uma exacerbação que eu vou tratar em casa, ele vai fazer um escarro para mim quanto antes, se possível antes de começar o antibiótico. Se ele tem a receita do antibiótico em casa, ele também tem o pedido do escarro em casa e ele só vai começar o escarro depois que ele fizer o antibiótico. Em casos mais graves, em casos que eu vou internar, aí a gente vai fazer exame laboratorial sempre. Exames de imagem depende bastante de como é o paciente, de como a gente sabe que é a imagem do paciente. A gente tenta não fazer tomografias em todas as internações, porque da mesma forma que a gente tem pacientes que exacerbam muito pouco, tem alguns que exacerbam com muita frequência, a gente acaba fazendo muitas tomografias nesses casos. Pelo menos uma radiografia de tórax a gente acaba fazendo para ver se a gente não tem sinais de complicações. Sempre convocar a equipe multidisciplinar. Hoje, no Brasil, é preconizado que o tratamento dos pacientes com fibrose cística seja em centros de referência multidisciplinar. Isso já acontece e a gente tem centros espalhados pelo Brasil. E é importante que, durante uma exacerbação, a equipe multidisciplinar também seja convocada. Isso é porque, muitas vezes, esses pacientes eles perdem peso durante a internação e, ao mesmo tempo, eles têm uma tolerância menor à dieta, então a gente precisa fazer ajuste com suplementos. A terapia de higiene brônquica passa a ser fundamental e deve ser otimizada, mesmo que o paciente esteja desaturando, por exemplo. E muitas vezes são incorporados outros exercícios ou outros dispositivos naquele momento para poder tentar ajudar o paciente. É imprescindível a gente ver toda a dinâmica do paciente que muda com uma internação. Então, o suporte do serviço social, o suporte da psicologia também passam a ser muito, muito importantes para essas internações. O acompanhamento do pessoal da enfermagem e quando a gente pensa nos antibióticos desses pacientes, a gente está falando de 8 a 14 dias de antibiótico e, dependendo dos casos, a gente estende isso por um pouco mais, então pode ser necessário dispositivos intravenosos prolongados e a equipe da farmácia acompanhando com a gente pelas interações medicamentosas e pelos outros medicamentos que o paciente usa. Isso sempre além da equipe médica.
Como a gente vai falar agora de impacto de exacerbação, a gente vai ter a nossa última pergunta para vocês. Das seguintes opções, qual é a pior, qual que é o pior impacto de uma exacerbação para um paciente com fibrose cística? Qual que é o pior? Porque todas aí são verdadeiras, eu já adianto. Mas qual que é a pior delas? Mostra pra gente aí os resultados. Esse pessoal aqui é esperto, todo mundo vota rápido. E aumentar a mortalidade, é exatamente isso. Gente, tem trabalhos que falam que os pacientes, depois de uma exacerbação, a mortalidade deles em 5 a até 10, de 2 a 5 anos, aumenta muito, certo? Além disso, a gente tem uma piora de qualidade de vida, a gente tem a piora da função pulmonar, a gente tem a piora do peito. E inúmeros outros impactos. A gente pode falar de sono, a gente pode falar da angústia do paciente, do medo do paciente ter uma nova exacerbação. É muito complicado a voltar de uma exacerbação. Então, muda muito, muda muito. Sempre, sempre, sempre entrar em contato com a equipe assistente, com o centro de referência daquele paciente. Isso é porque a equipe pode dar algumas dicas para vocês, no sentido de: olha, esse paciente, a última cultura era assim, olha, internou aqui recente e fez esse antibiótico. Sem falar que o paciente vai se sentir muito mais seguro se ele sabe que a equipe que acompanha ele de forma rotineira está sabendo do que está acontecendo. Eu acho que isso é especialmente importante quando a gente pensa em um país do tamanho do Brasil e que muitas vezes os pacientes acompanham em centros que são distantes de casa. E às vezes não é possível chegar no momento de uma intercorrência aguda, chegar até o centro de referência mais próximo. Então, ter essa consciência de sempre entrar em contato, os pacientes sabem como entrar em contato com as suas equipes e passar isso é muito importante. E por fim, eu queria rapidinho falar sobre a nova realidade desses pacientes. Porque esse paciente começou a usar modulador de CFTR e ele exacerbou depois. E eu vou mostrar para vocês a diferença entre como era a exacerbação antes e depois. A segunda exacerbação foi agora, com 25 anos. Ele já não tinha um DVO acentuado na espirometria, um DVO foi moderado. Ele não isolou mais Marsa nem Burkholderia, mas a gente conseguiu um escarro e ele continuava tendo pseudomonas. Ele já não tinha insuficiência respiratória crônica, não tinha indicação de oxigênio, não tinha desnutrição, não tinha panciniopatia. Eu adoraria saber do teste de tolerância oral dele, mas ele nunca fez. E quando ele procurou atendimento, não tinha história de febre, não tinha história de piora de nada, porque na verdade não era piora, era a presença. Então ele tinha presença de tosse com pouca expectoração, presença de espineose fortes e um certo mal-estar, mas não era nada perto do que ele apresentava das outras vezes. Fez antibiótico oral, melhorou e foi para casa. Eu quis trazer isso para a gente entender que, com a disponibilidade de tratamentos para fibrose cística no SUS, cada vez mais a gente vai deixar de ver aqueles casos de exacerbação igual o que eu descrevi primeiro, que é a nossa rotina ainda, e vai passar a ver esses casos que são muito mais leves, muito mais oligossintomáticos, especialmente perto daqueles pacientes que a gente vê com a doença hoje. Ainda assim é importante a gente lembrar de fazer escarro sempre, 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 tratar de acordo com as últimas culturas e acompanhar esse paciente porque ele tem um risco maior de ter outras complicações a longo prazo, ainda que isso não seja muito bem estabelecido pelos moduladores agora. Vai estar daqui a pouco. Era isso que eu queria fazer, quis fazer bem rapidinho para a gente poder ter tempo de discutir algumas coisas. Muito obrigada. Muito obrigada, Flávia. Muito boa apresentação. E trouxe aí alguns pontos que fizeram a gente escolher esse tema, né? Que é exatamente o que você falou. Alguns pacientes, eles não moram perto do centro de referência onde eles fazem segmento, né? E é importante que os pneumos mais próximos desses pacientes saibam tratar essas exacerbações, né? E consigam ajudar nessas situações. Vamos lá.
perguntas. Pode falar. Não, eu ia falar só que isso é uma realidade muito grande e eu aqui em Brasília, Paulo com certeza acompanha muitos assim aí no sul, vocês aí em São Paulo, a gente tem pacientes de norte, nordeste e a gente sempre tenta orientar o paciente. Você tem um paciente, quem é a opinião na sua região? Vamos acompanhar lá também para conhecer, porque se precisar de alguma coisa, chegar de Belém, de uma região muito distante, no Acre, por exemplo. Brasília não vai chegar. Imagina chegar desse jeito do avião. Exato. Lembrando a todo mundo que podem fazer perguntas pelo QIA, tá bom? Ou pelo chat, tá bom? Nisso que você está falando, Flávia, deixa eu fazer para você uma primeira pergunta. Então, é nossa responsabilidade como pneumologistas de centro de referência de FC pedir para o paciente fazer isso que você falou, né? A ter um pneumo mais próximo quando ele mora longe, né? A gente sabe que tem muitos estudos também com atendimento por telemedicina em centros de FC lá fora, né? Então, com isso crescendo no Brasil, acho que a tendência é muito paciente que mora mais longe realmente é, não vir até a consulta, especialmente quando ele está exacerbado, né? Agora, às vezes o paciente não se organizou, não tem nenhum escarro, e aí ele chega interna no hospital onde você é um pneumo geral de retaguarda. E que você sugere para o pessoal como que eles resolvem essa situação, né? Então, às vezes o paciente sabe que ele segue em São Paulo, no HC, e só. Eu já vi alguns pacientes isso acontecer, né? O que você sugere para os pneumos gerais nessa situação? Primeiro, eu sinto muito. Desculpa pela falta de organização dos nossos pacientes, a gente tenta. A gente tenta muito. Eu acho que a primeira coisa é entender o que exatamente assim, o paciente acompanha. Será que ele sabe alguma bactéria que ele tem para a gente ter um rumo? Se ele não sabe nada, e se ele tá grave o bastante para ele não te contar nada, eu acho que eu começaria a cobrir do que é mais comum, pelo menos Pseudomonas estáfilo, até eu tentar entrar em contato com o centro para poder saber um pouco mais. Pelo menos isso. Realmente, Pseudomonas estáfilo, se a gente for pensar, cobre 60% dos nossos pacientes com FC no Brasil, 60%, 70%. Então, começaria com uma cobertura de amplo espectro para isso. Medidas de suporte, faria o escarro novo, ia lá falar com a minha microbiologia, por favor, é um escarro diferente. Vai crescer muita coisa e não é contaminação. E isso é uma coisa importantíssima. Se vocês estão em algum lugar que não está acostumado a fazer esse tipo de escarro, primeiro você ir lá na microbiologia avisar, é um escarro mesmo. E eu preciso que sejam vistos gram-negativos, não fermentadores, eu preciso. Coisas que geralmente, se a pessoa do laboratório não está atenta, e não é uma coisa que ela faz de rotina, ela vai descartar como contaminação, ou vai falar que aquilo lá tem muita coisa que não dá para isolar. Então é importante isso. E tentar esse contato, porque as equipes de fibrose cística sempre, sempre, sempre tentam ajudar os pacientes nesse sentido. A gente sabe que antes de começar a trabalhar com fibrose cística, o que eu sabia de fibrose cística era muito pouco, era muito básico. E a gente sabe da dificuldade disso em um lugar, às vezes, muito distante ou com uma estrutura mais limitada. Então, a gente sempre, quando tem qualquer situação, a gente tenta mandar os exames, entrar em contato com as equipes, desse jeito. Tá ótimo, obrigada. Paulo, eu fiquei com uma coisa na cabeça quando você estava apresentando. A gente vê também alguns pneumos gerais que vem um teste do suor positivo, e às vezes eu faço telemedicina com vários estados. E às vezes está numa cidade pequena, conseguiu lá, pagou um teste do suor, e vem com aquele valor, mas a gente não sabe nada sobre a técnica que foi feita, né? O que você sugere para esses pneumologistas com esse um teste do suor? Eles já tentam pedir um novo, eles aprendem qual é a técnica que é boa ou não, eles já tentam encaminhar para algum centro de FC para tentar fazer a genética. O que você sugere? Essa é uma dificuldade, eu acho que em todos os estados, né, sabe? A variabilidade das técnicas do teste do suor são diversas. Varia muito, realmente. E hoje, eu acho que os centros de referência, grandes centros de referência, receberam a possibilidade de ter o cloridrômetro e o sistema Macroduct.
E a gente viu, assim, desde que isso foi iniciado no nosso serviço, quanto que mudou, assim, muda a variabilidade. Antes, nós mesmos, no nosso centro, existia um teste normal, um teste limítrofe, um teste alterado. Então, realmente, o teste do suor precisa, né, ter uma equipe dedicada a ele, precisa ter uma padronizagem, e ele é pouco estimulado no sistema público. E isso é uma das nossas deficiências. Sai, por exemplo, Porto Alegre, sai fora da capital, são poucas as cidades que têm um teste de suor. E muitas vezes a qualidade, a padronização varia muito. E a gente sempre tem que estar um pouco com o pé atrás, né? O teste de suor ajuda, tem que ter, né? A gente tem que ver as suas, suas limitações, ver se a amostra foi satisfatória, né? Ver se foi feito em duplicata, se as duas duplicatas elas correspondem mais ou menos o valor. Se os valores foram muito discrepantes, a gente não pode aceitar. Testes de suor acima de 160 não devem ser considerados, eu acho que é uma recomendação da Cystic Fibrosis Foundation. Menor do que 10 também não deve ser considerado. Então, a gente tem que ter esse olho nessa qualidade e sempre tem que ter em duplicata, né? E, e se houver alguma dúvida, vamos ter que referenciar ele para um centro maior para repetir esse teste com mais qualidade e até progredir, né, na investigação genética, que hoje é uma obrigação, né? Hoje, o paciente tem o diagnóstico a partir da clínica teste solo e vai ter que fazer a avaliação genética para manejo, para tratamento, é imperativo. Perfeito, acho que é isso mesmo, né? Eu gostei disso que você falou, né? Eu recentemente dei uma aula para os residentes sobre bronquiectasias e eu também coloquei o teste do suor como um exame que agora se torna um dos mínimos, né, essenciais na investigação de bronquiectasias, porque a gente tem tratamentos muito bons agora para fibrose cística, né? Melhores do que a gente tinha antes e não dá para perder esse diagnóstico, né? É o que você falou, num centro, num local que tenha pouco recurso, você faz o básico. Se o básico não achou nada de etiologia de bronquiectasia, tenta fazer um suor, porque é o tipo de coisa que pode mudar aí completamente a evolução do paciente. Passando aqui para as perguntas que a gente tem, Flávia, você falou que os pacientes estão exacerbando cada vez menos, né? Qual a razão para isso? O que você acha? Tem algumas, assim, eu acho que a gente tem tratamentos acessíveis no SUS hoje para a fibrose cística e os moduladores são de agora, mas a gente já tem os mucolíticos, a gente tem alguns antibióticos, então isso melhora muito o tratamento respiratório do paciente. A gente tem as equipes multidisciplinares espalhadas no Brasil, isso faz muita diferença para o paciente com fibrose cística. A gente sabe que o paciente com fibrose cística que acompanha com a equipe multidisciplinar vive mais e vive melhor do que aquele que não acompanha. Então, ter esse acompanhamento frequente, ter essas orientações de toda a equipe multi, com certeza faz a diferença. A gente teve a disponibilidade de dispositivos para fisioterapia, então isso é mais comum hoje em dia. Isso também contribui. A melhora do status nutricional, com o uso de enzimas pancreáticas, com o uso de suplementos, isso tudo leva o paciente a exacerbar menos. E o que a gente vê fora do Brasil, que a gente espera ver aqui, é que com um tratamento específico, como os moduladores, isso vai diminuir de uma forma muito maior. Assim, até vai ser muito diferente o mundo daqui a pouco. Dê pra gente 2 anos, a gente vai ter uma outra realidade, a gente espera. Esses dias, acho que mês passado, teve um dia de ambulatório que a gente tinha uma sequência de pacientes com modulador. O ambulatório acabou mais rápido até, porque eles estavam todos ótimos. É maravilhoso, gente. A gente fica muito feliz quando isso acontece. Mas eu até quis trazer esse exemplo, porque por mais que saísse um pouquinho da nossa ideia de discutir exacerbação, quando a gente olha o paciente que exacerba usando o modulador, é importante a gente também não menosprezar essa possibilidade daquilo sim ser uma exacerbação. O paciente, com muita frequência, fala assim: eu nem ia falar isso para vocês, mas eu vou falar, porque ele também não quer usar antibiótico, ele nunca mais quer ver outro remédio na vida, se dependesse dele. Mas eu acho que é importante a gente identificar, tentar fazer as culturas e tratar nesses pacientes quando for necessário, né?
E esses pacientes, pode ser vocês dois, a opinião de vocês, o que vocês têm feito ou pensado aí em relação a esses pacientes com moduladores que eles não conseguem, eles coletar esse carro, né? Eles dizem que eles quase não têm mais secreção, né? É, a gente tem feito suave de orofaringe, como nas crianças, porque é melhor do que nada para ver se acha uma pseudomonas ou uma burkholderia ou um MRSA. Vocês tiveram alguma experiência assim? Nós temos feito isso também, Samia. Suave do orofaringe. Às vezes a gente tenta implementar o que os britânicos fazem, né? Que é o cough suave, suave da tosse, e passa o suave e pede para ele tossir, que essas partículas ali seria mais representativa do que só na orofaringe. A gente tem tentado antes até uma nebulização hipertônica, mas às vezes também não ajuda e não consegue remover. Mas eu acho que não tem, no mundo inteiro, pelos relatos que a gente tem, não tem uma solução, né, para monitorar esses pacientes, principalmente para decidir a terapêutica antipseudomonas, por exemplo, se a gente vai manter ou não vai manter a nebulização, né, antipseudomonas. É um desafio Exato. para a gente, né? Pra gente porque muda muito a nossa conduta e o impacto para o paciente é muito grande. Fazer 2 nebulizações ao dia versus não fazer essas 2 nebulizações ao dia, isso muda 1 hora e meia a mais de vida para a pessoa, né? A gente tem Exato. feito similar. Eu tenho tentado insistir para os pacientes sempre, gente, em casa, depois do banho, de manhã, não sei, o horário que vocês acharem que vocês têm alguma coisinha. Porque assim, o que eu tenho percebido nos pacientes é que até quando a gente tomografa eles têm alguma secreção ainda. É que eles estão tão acostumados a ter tanta secreção, a escarrar ser tão fácil, que agora eles não querem fazer o menor assim, esforço. Então eu brinco, gente, agora vocês estão sentindo aquilo que as pessoas normais sentem quando ela tem que escarrar, entendeu? Então, não é Isso aí. simples, é difícil, mas vamos lá, a gente consegue, vamos aqui juntinho, vamos. É. Mas Sabe eu queria uma você? pergunta para o Paulo, na verdade, Passa. porque você mencionou que tem alguns diagnósticos bem tardios, assim. Como é que foi a reação das pessoas? Eu falo porque a gente teve muito recentemente uma paciente de 74 anos, eu acho, encaminhada ao nosso ambulatório com teste de suor positivo. Positivo. E a reação, assim, da família foi uma coisa muito, muito única. Então eu queria saber como é que tem essa experiência de vocês aí com esses pacientes mais velhos. A gente às vezes tem que preparar a família, né, para dizer assim, pô, esse médico aí, esse pneumologista só pensa em fibrose cística, né, interna por outra razão, cai na equipe e ele vai lá pedir teste do solo. Esse cara só tem fibrose cística na cabeça, né? Mas, por outro lado, às vezes é uma sorte, porque nós temos um paciente com 72 anos que tem bronquiectasias difusas, muito grave, com um distúrbio ventilatório obstrutivo importante, e ele fez a investigação e ele tem um delta F e ele é um senhor que tinha condições de adquirir rapidamente o Trixacar, e ele começou com a medicação e teve uma melhora extraordinária, algo assim inacreditável. Então, o impacto do diagnóstico, né, é, paga qualquer preço, né? Então, eu acho que vale a pena a gente pensar. Até na apresentação que eu fiz ali, tirei da literatura, né, a questão da MNT, que menciona que a MNT não é um critério para pensar em fibrose cística, que é comum a todas as bronquiectasias. Mas eu fico pensando no Mycobacterium abscessus. Eu acho que o Mycobacterium abscessus, a micobacteriose pulmonar pelo abscesso, é muito, muito, muito mais frequente na fibrose cística. Assim, é difícil a gente encontrar outra condição, né? E por outro lado, nas micobacterioses, está definido, está lá no site da ARS, né, das bronquiectasias, que as mutações da fibrose cística, junto com as do tecido conjuntivo, predispõem às MNT, né? Então, eu não
sei, eu acho a minha tendência até em alguns pacientes, quando tu vê infecção por MNT, principalmente pelo abscesso, é rastrear também fibrose cística, sabe? É uma... E vale lembrar que, assim, muitas vezes o paciente fala que ele teve tuberculose, ele começou com sintomas mais frequentes, aí depois de alguns anos diagnosticaram tuberculose, TB mesmo, e aí ele é encaminhado para o ambulatório de bronquiectasia. Eu sempre pergunto, e a gente até se acostumaram a perguntar, se ele colheu o exame de escarro e acharam o bichinho da TB, né? E a gente pega, às vezes, alguns pacientes que, na verdade, tinham bronquiectasias, é Brasil, então a prevalência de TB é muito alta. Escarro veio negativo, era uma região que não tinha muitos recursos para investigar a etiologia, tratou com micobacteriose, e aí você vai investigar e você descobre alguma outra etiologia, inclusive FC, né? Então, acho que realmente tem que chamar atenção, não só para as micobactérias não tuberculose, mas para as micobactérias em geral, né? E eu lembrei que a gente teve uma paciente também mais velha, e ela foi encaminhada para pancreatite de repetição também, tá? A gente E teve a uma gente já família teve. inteira, assim, Samia. Você tem noção, uma E família às vezes você acha inteira. família. Eu ia comentar isso, que assim, o Paulo falou, é importante, né, que agora a gente tem os moduladores CFTR, que mudam, às vezes, a qualidade de vida dos pacientes e a evolução, mas mesmo se for um paciente não candidato, é aconselhamento genético, né, aconselhamento familiar, né, às vezes você descobre um paciente, mas aí vem todos os irmãos, né, tem uma tossezinha, ou às vezes é para futuras gerações, né, então é importante investigar mesmo. Aqui em Brasília, o ambulatório de pancreatites idiopáticas, eles têm um trabalho simultâneo com pesquisa genética, porque tem outras etiologias para esse tipo de pancreatite. E nesse painel deles, eles fazem sequenciamento CFTR. Eles já encaminharam para a gente alguns pacientes, mas essa família em particular foi muito marcante, porque todos eles tinham 60 e poucos anos de idade. E eles têm o caso índice só tem a pancreatite de vez em quando, nem insuficiência pancreática tem direito. Só, pulmão limpinho. Mas a irmã, ele chegou primeiro, ele contou da história da irmã, que tinha uma asma muito difícil desde criança, que vivia internada, que não respira direito, que tem muita falta de ar, que tem muito catarro, que tem muita tosse, e que nunca tinha sido diagnosticada com nada diferente de asma. E ela marcou a gente porque ela chegou e a primeira espiro dela devia ter uns 40% de F1. E com um mês e meio de tratamento com fisioterapia respiratória, terapia nutricional, Dornase e broncodilatador, ela foi para 60% de F1. Não é tratamento. O tratamento que a gente tem funciona e melhora muito a vida do paciente. Outra pergunta, pode falar. Não, pode falar, né? Tem pergunta aí, pode Eu ia fazer. fazer uma outra pergunta. Eu ia fazer uma pergunta para a Flávia em relação a. Você falou do teste oral de tolerância à glicose, que esse paciente, né, não tinha feito. Você sugere para o pneumo geral, quando o paciente interna e é uma fibrose cística, às vezes ele não faz um segmento correto, né? A gente vê que alguns pacientes às vezes perdem segmento, né, e começam a internar muito com pneumos gerais, até que esse pneumo geral convence o paciente a voltar para o centro de referência, né? A gente já pegou alguns casos que a gente perdeu e que acabou voltando assim. Você sugere fazer um controle de glicemia? Sugere fazer um TTJ internado? Você sugere... O que você sugere? Acho que vale a pena alguma coisa? Não usar corticoide ou usar corticoide? Pensar nessa questão da diabetes mesmo. Difícil, né? Perguntas difíceis, Samia, o que é isso? Mas assim, eu acho que eu pensaria muito em como o paciente está, porque a gente também sabe que a infecção pode piorar esses níveis glicêmicos, então o paciente, eu posso ter uma alteração que na verdade não vai refletir o quadro basal do paciente. Eu acho que o controle de glicemia capilar, pelo menos nos primeiros dias, e especialmente se usar corticoide, vale muito a pena, porque às vezes a gente pega uns 200 aí no paciente de jejum, e a gente fala, ok, talvez esse paciente tenha diabetes, ponto, e ele só perdeu o segmento e não sabia disso. O que eu gosto muito de pedir para quando tem os pacientes internados é assim, gente, vamos fazer um escarro, se não tem nenhum exame de imagem, vamos fazer uma tomografia, se a gente conseguir fazer um expiro no final da internação, para a gente tentar manejar o paciente de novo. A gente teve alguns casos aqui assim também, que voltaram depois de internação em UTI, assim, daquelas traqueostomizados depois. Então, mas que eles voltam e eles melhoram
depois que volta, depois que trata. Então É, eu tento fazer a, sim. a gente não, nós não usamos de rotina o corticoide na exacerbação da fibrose cística, a É. não ser quando tem asma ou aspergilose bronquiopulmonar alérgica. A gente evita. Eu acho que é uma diferença, eu acho que traz muito prejuízo para o paciente, sabe? Eu tenho essa convicção. Claro, quando tem uma crise de asma, tem alguns pacientes nossos que têm asma grave, assim, então tem que. O outro aspecto, tu falaste do teste de tolerância oral, a gente tenta não fazer, mas às vezes é como tu falaste, né, Flávio? A gente tem os pacientes que vêm de longe, não conseguem fazer ambulatório, não deixam, não fazem, não fazem. Daí a gente quer aproveitar pelo menos para ter uma ideia, mas não é valorizável, né? Assim, porque, como tu falando, né, o processo infeccioso pode. O que Eu ia geralmente. Peraí, só comentar uma coisa disso que você falou. Paciente muito grave, quando chega muito encatarrado, às vezes a gente usa uma dosezinha baixa de corticoide, se a gente sabe que não tem diabetes. Principalmente aqueles que acabam ficando no PS, ou não tem fisioterapia, ou a fisioterapia não tem muita experiência, às vezes, né, em tais pacientes, né, para tentar, ou paciente que já vai para UTI até de tão grave que tá, para tentar diminuir um pouquinho a secreção. Eu costumo dar o exemplo de quem nunca tomou uma prednisona de 20 miligramas numa sinusite grave. Né? Todo mundo já tomou uma vez na vida, não é para tomar sempre, não é todo resfriado que você tem que tomar, mas se você tiver com uma baita sinusite, se você tomar 2, 3 dias de prednisona, ajuda. É o raciocínio que a gente geralmente faz. Geralmente a gente faz no máximo uns 3, 5 dias, bem pouquinho, sei lá, 20 miligramas. E a gente tem, claro, esse controle, a gente costuma fazer também esse controle de destro nos primeiros dias. A gente costuma fazer pré e pós-prandial, aí eu peço para tentar fazer 2 horas pós mesmo, porque às vezes é esse momento que vai subir, e não vai fechar diagnóstico, mas vai acender uma luzinha para esse paciente, às vezes, ó, você não tá entendendo, esse teste de tolerância oral à glicose você tem que fazer, né? Então, acho que acaba ajudando. Mas, Paulo, fala, o que que você ia falar? Não, eu ia Perguntar. fazer uma provocação que é, o teste de sensibilidade no momento de tratar a exacerbação infecciosa. Legal. Tomar como base a Pseudomonas aeruginosa. Se eu tenho um paciente que tem Pseudomonas, tem o último escarro de 3 meses atrás, e eu tinha uma Pseudomonas, sei lá, 2 ou 3 cepas de Pseudomonas, uma mais sensível, uma mais resistente. Se vocês não decidir o esquema antibiótico, se vocês usam um esquema padrão de início, ou já desde o início se baseiam no antibiograma que vocês têm por último. O quanto que vocês valorizam esse tipo de programa? E tem um debate atualmente mais na literatura sobre isso aí, desses antibiogramas. A gente pode ter 3 opiniões diferentes aqui, É. facinho e assim. Na rotina, eu aqui pelo menos, eu costumo ver muito mais o que, que o paciente usou num passado recente e como ele respondeu, do que necessariamente valorizar o antibiograma. Se eu estou vendo que o paciente está vindo muito, assim, eu comecei antibiótico oral, mesmo tentando pseudomonas resistentes. Se o paciente está bem, eu vou tentar antibiótico oral mesmo, nas doses nossas para fibrose cística, e vou tentar oral. Eu não vou internar o paciente só porque ele tem uma pseudomonas resistente no escarro, para dar um exemplo. Se ele interna, aí eu tenho uma tendência um pouco maior a seguir o antibiograma, se o antibiograma não for uma coisa que é totalmente horrorosa. Se tiver algum tipo se eu tiver algumas opções ali, talvez eu olhe para isso. Agora eu vou muito mais pelo que já usei antes e que deu certo, que não deu tanto certo assim. Eu tento assim. Como é que vocês fazem isso, Ana? Eu faço bastante também pelo último esquema que funcionou, né? Claro, se o paciente é muito grave, tem um VF1 de 30%, chega numa exacerbação grave, taquicárdico e hipoxêmico, como você descreveu, é difícil você ignorar o antibiograma, né? Acho que eu sempre falo para os residentes, se o paciente está muito grave, acho que a gente tem que levar em consideração. Isso vale também para as bronquiectasias em geral, né? Não só para as bronquiectasias por FC. Agora, se não, qual o bicho que cresceu, se cresceu um novo ou não, né? O que que ele tem de infecção crônica e o que que funcionou da última vez. Para mim é o que eu mais uso mesmo. Você Não, é faz isso que a diferente, gente. Paulo? O que que você faz? Não, é exatamente isso que a gente faz. Eu acho que a gravidade
comanda. Se é muito grave, chega instável, bom, tem que cobrir. Mas como não é a maioria das exacerbações que chegam assim, pseudomonas a gente tem o esquema padrão, ceftazidime e tobramicina. Está acordado lá com a comissão de infecção, eles, né, muitos anos eles não nos davam ceftazidime porque era muito caro, a gente tínhamos que usar cefipime, hoje a gente pode usar ceftazidime, ceftazidima que é melhor para pseudomonas, né, para vias aéreas, e a gente usa esse esquema, as doses elevadas e recultura. Recultura, acho que isso é importante, recultura já na emergência, e acho que é uma. Mas tem essa discussão, isso é uma coisa que muitas vezes, tem dois artigos, pelo menos, que mostram que a relação do antibiograma com os desfechos, elas não são tão boas assim. 50 e tem uma correlação, uma associação só de 56%, né? Quer dizer, o antibiograma acerta o desfecho só em 56% das vezes, né? Então, às vezes, a gente tem que repensar, até para não sair queimando todos os esquemas de antibiótico. E A aí eu gente acho que chegou a fazer um projetinho que a gente ainda não finalizou, que a gente pegou, nós trabalhamos no centro de transplante, né? Então a gente pegou esse carro dos pacientes no momento pré-transplante, né? E pegou um pedacinho de cada lobo do pulmão que saiu, né? E foi para a cultura. E nem sempre é concordante com o Né? escarro pré-transplante ou com as infecções crônicas que tem, né? Então, saber a bactéria que está ali crescendo e causando aquela exacerbação, a gente cobre as bactérias que a gente tem, mas saber qual é a cepa daquela bactéria e o perfil de sensibilidade é complexo mesmo. E eu acho que outra coisa que tem que lembrar é a questão do laboratório. Eu acho muito divertido, porque aqui em Brasília a gente tem uma microbiologia muito boa no nosso hospital, uma equipe muito boa. Mas com frequência eu pego pacientes que fazem laboratórios privados ou colegas mandam, olha, tá pegando muito aqui Stenotrofomonas, a Chromobacter é o mais frequente, mas a Chromobacter, tá com a Chromobacter, e já tomou antibiótico, não melhorou. Você não quer fazer um escarro aqui, não? Porque eu acho que isso é pseudomonas. E era. E geralmente entendeu? Então acho que a questão também de a gente saber onde a gente está fazendo e a pessoa conhecer esse carro e lidar com esse carro faz diferença. Acho que isso é importante também. E nós não temos mais nenhuma pergunta, algum comentário, alguma dúvida entre vocês? Dúvidas eu tenho um monte, se a gente quiser ficar aqui o resto da noite. Mas eu acho que essa é a graça e o prazer de trabalhar com fibrose cística é que, assim, os nossos pacientes são desafiadores. São pacientes que são muito graves, são pacientes que demandam muito da gente. E é um mundo que está mudando tão rápido, né? Então a gente sempre tem dúvidas, sempre tem coisas novas e é uma delícia a gente poder conseguir trocar as ideias dessa forma. Agradecer o Eu acho que para os convite, né? para os pneumologistas gerais aí que podem estar assistindo, vale essa dica, né, que a Flávia falou, os grupos de fibrose cística são muito legais, e a gente realmente a gente é muito acessível mesmo, né, você pode entrar no site do hospital que o paciente segue, conseguir um telefone, alguém vai acabar te colocando, se o paciente não tem um contato, alguém vai acabar te colocando em contato com um grupo de FC, né? E sempre você vai ser bem acolhido em ajudar aí a resolver uma exacerbação, uma internação que acabou sendo aí fora do centro de referência, né? Bom, Não, eu agradeço a vocês. Pode falar? eu só queria dizer que eu gostei muito de participar dessa atividade, né? Não só pela companhia da Flávia e da Sami, e expert, excelente. Eu acho que a segunda atividade que eu faço nos últimos 2 meses, 1 mês e meio, sobre fibrose cística. E esse é um tema que é bem para o pneumologista geral, né? Ele pensar na fibrose cística, na investigação das bronquiectasias, dele, como a Flávia falou, o paciente não está na cidade do seu centro de referência e tem uma exacerbação e precisa ser atendido, né? Então, acho que esse conhecimento, essa parte do conhecimento que foi explorada, ela é realmente da pneumologia geral, né? Embora atinja a fibrose cística, não é só dos especialistas em fibrose cística.
E essas dicas são importantes, né, Flávio, que foram mencionadas, porque tem algumas particularidades no manejo que a gente vê que muda, né? Muda muito e faz a diferença mesmo. E eu agradeço muito por ter participado aí com vocês. Excelente mesmo. Eu Deixar que agradeço a um presença de vocês abração para dois. um abração para a Iane aí, que está atrás e que nos ajuda muito nessas atividades. Ela ajuda mesmo. Obrigada a todos que estão assistindo. Obrigada a você, Flávio e Paulo, foi excelente. Obrigada, equipe da SBPT, né? Para quem perdeu aí algum pedaço, lembrando que esses encontros virtuais, esses e os passados aí de outras áreas também, ficam disponíveis no site da SBPT, tá bom? E obrigada. E até a próxima, pessoal. Até a próxima. Abração.